Sexto ano, vamos então para a nossa segunda aula sobre o renascimento do comércio e também da cidade, renascimento comercial e urbano. Na aula passada, nós vimos que novas tecnologias no campo da agricultura surgiu na Europa, fazendo com que a produção de alimentos aumentasse consideravelmente nos feudos. Num primeiro momento, a principal consequência foi o aumento da população. As pessoas começaram a se alimentar melhor. Com isso, o número de mortalidade, o índice de mortalidade diminui, as pessoas começaram a viver mais tempo do que os períodos anteriores, e aí a população começa a ter mais filhos também e crescer rapidamente. Agora, nessa aula, nós veremos então um pouco mais das consequências, outras consequências deste crescimento, deste aumento da produção de alimentos. Bem, com o aumento da produção agrícola, então, do século XI e XII, vai ter também o aumento dos excedentes, ou seja, vai sobrar mais alimento, vai ter sobra na produção de alimentos. Lembre-se que, anteriormente, a produção era basicamente para suprir as necessidades daquela família. E às vezes acostumava inclusive faltar quando tinha alguma seca mais prolongada ou inverno rigoroso. Era comum não conseguir produzir nem o necessário para a sobrevivência. Agora aqui, com essas novas técnicas, começou a sobrar em grande quantidade. E aí essa sobra, para não ser desperdiçada, para não ser descartada, começa a ser usada para troca num primeiro momento, entre pessoas de um mesmo feudo e depois trocas entre pessoas de diferentes feudos. Com isso, vai nascer agora um pequeno grupo que vai se dedicar apenas à comercialização do produto. Eles vão levar produtos na entrada dos castelos, nos pátios dos mosteiros ou naqueles núcleos urbanos, naquelas cidades que não desapareceu durante a Idade Média, as poucas cidades que resistiram durante esse período do feudalismo. Por que eles optaram por esses lugares, a entrada de castelos, o pátio dos mosteiros ou nos núcleos urbanos? É porque, claro, esses lugares eram mais movimentados. Então, quando eu quero oferecer um produto, evidentemente que eu vou oferecer onde tem pessoas interessadas no meu produto. Então, eu tenho que ir no lugar mais movimentado. E aí, começam as trocas locais, gerando, então, deslocamento de mercadores de um lugar para o outro, que aos poucos vai se formar uma intensa rede de comércio. Esse comércio começa a crescer e fortalecer cada vez mais. De forma que começa então a surgir as feiras. Então, as feiras locais eram lugares onde eles trocavam, por exemplo, excedentes agrícolas, como os grãos que eles produziam, por artigos artesanais e até mesmo artigos de luxo, como, por exemplo, tecidos e especiarias. Então veja, alguém que morava num feudo que só produzia ali sempre a mesma coisa, agora tinha a oportunidade de conseguir produtos novos, produtos que eles ainda não tinham contato ou não tinham a oportunidade de ter, uma vez que eles não conseguiam produzir ali. Agora, com esses excedentes, é possível então obter produtos que até pouco tempo era quase impossível de conseguir. Então aqui há uma novidade na vida dessas pessoas. Inclusive, obtendo produto de primeira necessidade, como o sal, que não é em todo lugar que se consegue. Bem, essas feiras locais, à medida que elas vão crescendo, vão atrair mercadores de diferentes lugares, que vão levar e trazer mercadorias. Eles trazem mercadorias que naquela feira é novidade e levam para outras feiras aquilo que era comum na primeira feira, mas que era raro, que era novidade em outros lugares. Então, forma-se um intenso fluxo de mercadores e também de mercadorias. Agora, algumas pessoas deixaram definitivamente de produzir a comida lá no campo, cultivando a terra, para se dedicar a apenas trocar o produto de um para o outro, buscar produto de um lugar e levar para outro. Então, nesse deslocamento de mercadores, vão surgir então as chamadas rotas comerciais, ou seja, caminhos que esses mercadores percorriam. Então, essas estradas começam a aumentar e começam a se tornar cada vez mais movimentadas.
E aí, no cruzamento dessas estradas, ou seja, no cruzamento dessas rotas que agora estão bastante movimentadas, se tornou um ponto de encontro, surgindo ali então novas feiras medievais. Então, no caminho dessas estradas, como no cruzamento era o lugar teoricamente mais movimentado, então ali formou novas feiras, novos pontos de comércio. Essas maiores feiras, então, vão se tornar ponto de encontro de mercadores de diferentes regiões, inclusive já estrategicamente formando pontos de parada para que esses mercadores consigam se abastecer e também fazer o seu negócio. Uma das feiras mais conhecidas desse período, da segunda metade da Idade Média, vai ser a Feira de Champagne, vai ser uma das mais importantes. E aí, dessas rotas comerciais que começaram a aparecer, duas vão se tornar maior, vão se tornar mais importante ainda. A Rota do Sul, que era predominantemente controlada pelos comerciantes de Gênova e Veneza, que controlavam todo o mar Mediterrâneo. Então, os produtos que chegavam pelo Mediterrâneo passavam por essa rota ao sul, levando os produtos para o interior da Europa. Principalmente produtos que vinham do Oriente, ou seja, produtos que na Europa não se produzia. Então, os comerciantes de Gênova e Veneza, isso a gente vai estudar em outras matérias, nós até comentamos aqui em alguns momentos, eles buscavam esse produto lá na cidade de Constantinopla e vendia então no sul, nas rotas do sul do continente europeu. Teremos também uma rota comercial importante ao norte da Europa, que era controlada por comerciantes alemães que dominavam os mares do norte e o mar Báltico, os mares norte e báltico, que produziam basicamente cereais, trigo, pescado, madeira e assim por diante. E aí formaram nesse grupo do norte ali uma espécie de uma liga, de um grupo de comerciantes chamado de Hansa ou Liga Hanseática. Era uma espécie de um grupo de colaboradores de comerciantes. Bem, e aí as feiras deixaram de ser temporárias para se tornar permanentes. Antes de continuar, eu quero que vocês percebam o seguinte: até aqui, com o surgimento então dessas feiras, nós percebemos o renascimento do comércio. Então, se nessa unidade o nosso objetivo é estudar o renascimento comercial e urbano, aqui nós já estudamos a primeira etapa, que é o renascimento do comércio. Portanto, o renascimento do comércio foi possível porque surgiram novas técnicas agrícolas que aumentou a produção agrícola e o excedente da produção agrícola vai ser comercializado e aí atraindo então pessoas interessadas nesses produtos vão surgir as feiras. As feiras que no primeiro momento eram feiras pontuais, que surgiam de tempos em tempos, agora essas feiras vão deixar de ser temporárias e vão se transformar em feiras permanentes. E aí, a consequência do surgimento dessas feiras permanentes será o renascimento das cidades, que nós vamos ver a partir de agora. Então, ao redor dessas feiras vão surgir ou vão se desenvolver as principais cidades daquela época. E aí, gente, eu quero que vocês tenham em mente a seguinte situação. Algumas cidades, elas não desapareceram na Idade Média, no período feudal. Elas eram poucas, pequenas, mas existiam em alguns lugares. Elas não desapareceram por completo. O que predominou foi os feudos, a sociedade rural. Mas em algum lugar ou outro, principalmente no litoral, ainda havia algumas cidades. Mas neste momento, agora são novas cidades que estão aparecendo, numa nova configuração, num novo modelo, no interior da Europa Ocidental. E essas cidades vão começar a nascer ao redor das feiras. E aí é o seguinte, pensem bem. Muitos dessas pessoas que deixaram o feudo para comercializar produto, eles não produzem, eles simplesmente pegam de um lugar e trocam por outro, obtendo algum lucro, evidentemente. Então, eles tiram de lugar, levam para outro esse produto, ou eles pegam esse produto de algum lugar e vão para a feira para vender. Bem, não faz mais sentido essa pessoa voltar
a morar no feudo. A sua vida agora está organizada na feira e não mais no feudo. Então o que ele faz? Ao redor da feira, para ficar mais próximo do seu trabalho, ele constrói a sua moradia. Com o passar do tempo, vários comerciantes começam então a construir suas casas ali próximo da região da feira. Então a cidade começa a reaparecer. Mas veja, aquele problema antigo dos saques, dos ataques frequentes que aconteciam no feudo, pode acontecer nas cidades também. Então, como uma medida de segurança, eles vão fortificar essas feiras, eles vão cercar essas feiras de muralhas. Por esse motivo, essas feiras, cidades, eram chamadas de burgo. Os burgos, essa palavra vem do latim burgus, que significa fortificação. Então, as feiras, que agora começam a se transformar em cidade, vai ser fortificada para a proteção dessa população, e essa fortificação era chamada de burgo. Por esse motivo, as pessoas que ali habitavam eram chamados de burgueses. Então gravem bem esse nome, porque a partir de agora nós vamos falar várias vezes do termo burguês, que num primeiro momento nada mais era do que os moradores dos burgos, das feiras que se transformaram em cidades, tá certo? Então, muitas dessas cidades, quando surgiram, elas nasceram em terras que pertenciam a um senhor feudal. Mas o modo de vida dos burgos era bem diferente da vida dos camponeses e atraía cada vez mais camponeses para essas cidades. Na cidade, o que predominava não era mais o trabalho rural, o trabalho da terra, mas assim, o comércio, que era muito mais dinâmico do que a agricultura. Possibilitava uma vida muito mais confortável do que aquela vida baseada na agricultura que existia no feudo. Então, a cidade ela tinha um dinamismo social muito grande que refletiu na velocidade da transformação das cidades. Atraía um número muito grande de pessoas para a cidade, de forma que ela crescia rapidamente e ia se transformando à medida que ela ia crescendo. Então, nas cidades havia uma mobilidade social muito grande entre os seus habitantes. Em outras palavras, diferente do feudo, que era muito difícil você mudar de classe social, na cidade essa mudança já era possível. Uma pessoa pobre poderia ter uma vida mais rica, mais confortável ao trabalhar no comércio, morando nas cidades. Mas um ponto importante, como eu disse agora há pouco, algumas cidades elas existiam desde a antiguidade, elas não desapareceram totalmente na Idade Média. E essas cidades mais antigas, muitas delas se tornaram sede de bispado, ou seja, um ponto de referência da igreja. E aí, a partir do século X, essa população que já existia nessas cidades começam a mudar, vai ter que aderir àquele mesmo modelo das novas cidades, cercando todas elas por muralhas, e aí para proteção, no final do dia eles fechavam então a cidade, os portões das cidades. Agora, o que todas as cidades tinham em comum, tanto as mais novas quanto as mais antigas? As ruas eram bem estreitas, as casas eram muito amontoadas uma em cima das outras para aproveitar os espaços, portanto, essas cidades surgiram de uma forma sem planejamento nenhum, muito desorganizada. E aí essa organização espacial da cidade, de ruas estreitas, casas amontoadas, eram casas muitas vezes casas de madeira, facilitava muito incêndio, a propagação de doenças contagiosas, enfim, as cidades se tornaram também problemáticas. E aí durante os séculos 10 e 14, nós teremos uma onda migratória muito grande do campo para as cidades. E aí vocês percebem o seguinte: à medida que as cidades vão se fortalecendo, os feudos vão enfraquecendo, porque é dos feudos que vai sair a população que vai ocupar essas cidades. Então são camponeses que vão deixar o feudo e vão migrar, vão mudar para as cidades. Perceba então que à medida que
ocorre um renascimento das cidades, os feudos vão enfraquecendo. O sistema feudal econômico já estava enfraquecido quando o comércio começa a aparecer. Fortalece o comércio, enfraquece o sistema econômico feudal. Fortalece a cidade, enfraquece o sistema de organização feudal. E aí, então, vai surgir muitas construções fora dos muros da cidade, porque dentro já não consegue comportar mais. É muito comum encontrar cidades que existiam várias muralhas, inclusive, porque aquela cidade fazia muralha para proteção, ela enchia. Aí eles construíam em volta desse muro, mas aí para não ficar desabrigado, fazia uma nova muralha para proteção. Então, à medida que as cidades iam crescendo, elas iam, a população ia enchendo ali, elas ficavam cada vez mais apertadas e mais desorganizadas também. Então aqui já tivemos mais um indício, então, do nascimento do meio urbano. Aqui, boa parte da matéria já se conclui. E o importante é vocês perceberem que uma coisa estava ligada na outra, uma é consequência da outra. O nascimento do comércio fez surgir o renascimento dos meios urbanos, o renascimento das cidades também.